O Batman sumiu. E esse enigma do Charada foi a última coisa que ele deixou antes de desaparecer. Assim que eu abri a pasta com o enigma, eu pude ver um quebra-cabeça desmontado, uma fotografia muito escura e esse folder aqui, que é como um cartãozinho onde você manda pra alguém pra presentear ela ou pra convidar ela para um aniversário, por exemplo. Peguei o folder na mão e ele tinha um desenho de morcego rabiscado na capa ao lado da frase "para alguém especial" impressa, deixando muito claro que o Charada queria que esse bilhete fosse exclusivamente direcionado ao Batman. Abrindo o folder, eu achei uma mensagem escrita na contracapa indicando que o Batman, e agora eu, vai ter que descobrir a resposta de um enigma para encontrar o Charada no dia e local marcados. Só tem um problema. O enigma está incompleto. Segundo as anotações que vieram junto, que eu acredito que sejam do próprio Homem-Morcego, os versos faltando estão escondidos na fotografia e no quebra-cabeça desmontado. O quebra-cabeça não tem muito segredo, é juntar as peças e ver o que ele vai formar, mas diante de todas as combinações possíveis, apenas em uma delas, as peças que se encaixam combinaram perfeitamente. O resultado foi um QR Code que, quando lido pelo celular, revela um dos versos que estavam faltando. Largado, mas sob as ordens. A fotografia parecia um pouco mais difícil de reconhecer. Ela poderia ser do local em que o Batman foi encontrar o Charada, mas a imagem está estourada e muito escura, então não dá para reconhecer. E nas anotações dele, o morcegão falou algo sobre modos de revelar informações que estão gravadas em papel, mas estão invisíveis a olho nu. Como o Gordon já tentou revelar alguma coisa aproximando o papel de uma fonte de calor, eu pensei em algo um pouco diferente. Vou lá. O verso que faltava no enigma estava escrito em tinta que se revela na luz negra. Onde a feira depois da sexta-feira. E o enigma completo é esse. Tropeiros o deixaram, largado, mas sob as ordens. Onde a feira depois da sexta-feira. Esculpido sob a luz da lua, sua mãe segundo as fábulas. Tropeiros o deixaram. Poderia ser algo referente à história da cidade, já que os tropeiros datam lá do século XVII, XVIII. Bom, próximo verso. Largado, mas sob as ordens. Esse tem um tom mais militar, alguém obedecendo às ordens de ficar em algum lugar, ou de ser despejado. Onde a feira depois da sexta-feira. Tem alguns lugares aqui em Curitiba que tem uma feirinha nas praças, né? Como a Praça Osório, a Praça da Ucrânia. Peraí. Tem o Largo da Ordem, né? Que tem uma feirinha no final de semana, depois da sexta-feira. E o outro verso, largado, mas sob as ordens. Será que tem algum lugar dentro do Largo da Ordem? Bom, o último verso é: esculpido sob a luz da lua, sua mãe segundo as fábulas. E ok, esse parece que não ajuda muito. Pesquisando um pouco na internet, eu achei algumas histórias e alguns registros de um monumento em Curitiba que homenageia os tropeiros, chamado Fonte da Memória, mas você deve conhecer como Cavalo Babão. Essa escultura, feita por Ricardo Todde, ela homenageia os tropeiros porque era um lugar no Largo da Ordem onde eles deixavam os cavalos para beber água. E sobre a parte da lua, que eu não tinha entendido muito bem, existe uma lenda sobre o cavalo babão, um cavalo que teoricamente teria inspirado o artista a ter feito essa obra. Era um cavalo e a mãe dele, a égua que deu a luz a ele, se chamava Lua. Então é daí que veio sua mãe, segundo as fábulas. E agora eu sei para onde eu tenho que ir. Se eu quiser saber mais sobre o paradeiro do Batman e sobre o que o Charada quer com esses joguinhos, eu preciso ir pro Cavalo Babão.